A ERPcast, o podcast da Radiodifusão no Paraná. Olá, eu sou Juliana Sartori, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao ERPcast, que está sempre com você nas novidades, conversas com especialistas e dicas para quem vive o rádio e a TV no país. E no episódio dessa semana, o papo é sobre um dos principais elementos que mantém o setor da radiodifusão tão vivo e em desenvolvimento no Brasil, e é a criatividade. É preciso ser criativo para se adaptar às mudanças tecnológicas, aos hábitos de consumo do ouvinte e do espectador, ao mercado sempre em movimento, cheio de desafios. Foi com a criatividade que o rádio chegou agora aos 100 anos, se reinventando, e a TV já ultrapassou as 6 décadas de vida. Ou seja, é um setor que necessita de pessoas com criatividade para continuar essa trajetória. Mas será que criatividade é uma característica que se ensina ou que se desenvolve? Quem nos ajuda a entender essa questão hoje é Jean Siegel, cofundador da Escola de Criatividade, especialista em marketing e inovação. Jean, muito obrigada por aceitar o convite de participar aqui do ERPcast e falar sobre criatividade com a gente. Tudo bom? Tudo bem, Juliana. Obrigado. O prazer é meu. Prazer estar com vocês. Criatividade a gente ensina, Jean, em um ambiente corporativo, quando a gente já é adulto, é possível ensinar criatividade para as pessoas? Não só é possível, como é necessário. No mundo atual é extremamente necessário a gente... Eu diria até mais, não só ensinar, como resgatar processos criativos que fazem parte do ser humano. É bom sempre destacar que a criatividade é parte do ser humano. A gente tem talvez um dos grandes bloqueios da criatividade e da inovação nas organizações, para todos os profissionais, é que a criatividade parece que é algo que pertence a algumas áreas apenas, áreas artísticas, né, o cantor, ao músico, ao ator de teatro, pessoas muito ligadas às artes, enfim. E esse é um grande erro, um problema para a criatividade, porque se as pessoas não se entenderem como criativas, como seres humanos criativos que somos, todos nós nascemos com essa habilidade inata, dificilmente a inovação acontece em qualquer área, seja ela qual for. Seja a área artística, a área médica, a área biológica, a área de humanas, né, rádio e TV. Então, a criatividade pertence ao ser humano. Uma vez me entrevistaram perguntando uma definição rápida sobre criatividade, eu diria: criatividade é ser humano. Então, se a gente entende, o ser humano pensa, cria, ele precisa se colocar dentro desse lugar, ocupar esse espaço de criatividade. E aí isso independe de idade, de perfil profissional, de área de atuação. Criatividade é um elemento humano que precisa ser colocado à prova o tempo todo. Então, na medida que a gente vai crescendo no ambiente escolar, no ambiente da sociedade que às vezes restringe, rigidez, disciplina extrema, a gente acaba deixando de lado algumas habilidades criativas que nós tínhamos muito livremente na infância, né? A criança é super criativa e corajosa. Então, dá para sim ensinar resgatando hábitos criativos que são muito fortes na gente, né? Como a curiosidade humana. A curiosidade é um combustível para a criatividade, é a imaginação humana, fazer perguntas. Então tem vários elementos que é possível, sim, não só ensinar, como resgatar a partir de algumas, de algumas técnicas que a gente desenvolve para que qualquer pessoa se coloque de novo dentro desse espaço que ela sempre ocupou na infância, por exemplo. Tá certo. Antes de você dar um pouco de dicas aí pra gente, você enxerga a criatividade nesse meio que a gente está conversando, que é a TV e o rádio, e esse setor ensina para a população sobre criatividade? Você acredita nisso? Sem dúvida. Eu digo assim, rádio e TV, né? Você comentou bem, 100 anos de rádio, TV 60, quer dizer, é um tempo muito importante de se destacar. Por que se mantém tanto tempo assim, né? Como o cinema se mantém há muito tempo aí, sim, né? Então, falaram que ia acabar o cinema, vai acabar a TV, vai acabar tudo. Não, a comunicação, ela persiste, né? No fundo, esses profissionais trabalham com comunicação na essência. Então, o cinema é da comunicação, o rádio é da comunicação, a TV é a comunicação. Todos esses elementos de comunicação, hoje a gente tem variadas mídias, né? Variados espaços para a comunicação acontecer. Então, esses profissionais não só vão permanecer muito relevantes e muito importantes em todas as áreas, e TV e rádio não seriam diferentes, mas, obviamente, desde que a gente consiga sempre estar nesse espaço de adaptação constante do que eu preciso fazer dentro das habilidades que eu já possuo, da graduação que eu fiz, da experiência que eu tenho. A gente tem agora, daqui por diante, e eu digo daqui por diante desse mundo já de 20 anos para cá, que tem mudado muito, né, em vários aspectos, tem crescido muito rapidamente.
de entender que é preciso adaptação constante de uma certa inquietude o tempo todo. E falar, cara, eu não sei tudo de rádio e TV, eu ainda não sei tudo sobre criatividade, eu não sei tudo sobre como um professor da aula. Essa inquietude de querer aprender mais, eu acho que esse é um grande segredo para que os profissionais de rádio e TV e trabalham com comunicação precisam entender, puxa, que outros cenários estão aparecendo para mim que eu preciso abraçar, que outras tecnologias eu posso aprender, que outros olhares de outras áreas eu posso adquirir no meu repertório para que eu melhore a minha comunicação, né, com meus ouvintes, com o meu telespectador, com pessoas com quem eu me comunico. Então, eu acho que isso é fundamental. Então, eu acho que, claro que há áreas em que você precisa ser mais criativo rapidamente. Essa é uma das áreas, sem dúvida, né? A TV tem se renovado, a rádio tem se renovado mais do que tudo, né? A rádio há tanto tempo e está cada vez mais relevante, mas por conta de pessoas que são inquietas e que se adaptam rapidamente a isso, né? Certo. E ao mesmo tempo que é um setor que pede criatividade, também obedece padronizações, né? Então, assim, se percebe um movimento. Ah, tá funcionando assim, aí a gente vê todo mundo seguindo mais ou menos a mesma onda, né? Vamos fazer assim que também tá dando certo. É necessário pensar nesse equilíbrio ou a criatividade ela vai se adaptando a isso também? Eu sempre digo assim, né, que se a gente olhar a criatividade como uma forma bem geral para todas as áreas e não seria diferente para, né, profissionais de TV, rádio e de comunicação, inovação ela depende de processo e depende de disciplina. Sim. Depende de padrões também. Uhum. São padrões que precisam ser seguidos. Eu vou citar um exemplo, por exemplo, lá muita gente fala, um músico de jazz, né, que é muito, puxa, um grande músico. Você pega Miles Davis, como ele compunha, como ele criava, como ele performava. Só que o jazz, existe vários compassos que têm que ser seguidos, vários elementos que fazem parte da estrutura do jazz. Como outros profissionais, existem método. padrões, né? Exatamente. Existe uma disciplina, então a criatividade tem um lado paradoxal, assim. Muita gente acha que criatividade é você... loucurada, né? Vamos dar uma loucurada, viajar nas ideias. Não, é claro que é importante o momento de viajar, de usar a imaginação, de ter ideias malucas, só que no momento que você precisa colocar para realizar, que eu falo que é a inovação acontecendo, você precisa entender que recursos você tem, que limitações você tem, que formatos precisam ser respeitados em relação a algumas métricas e padrões, e obviamente, senão você não entrega, né? Eu lembro de uma frase, eu acho incrível, do Walt Disney, que falava assim, que todo sonhador precisa de deadline, né? Uhum. Todo sonhador precisa ter deadline, prazo. Você precisa entender, entregar, eu preciso entregar no prazo, eu preciso entregar o que o meu ouvinte precisa receber, eu preciso me ater a uma notícia de uma maneira correta, né? Então tem vários elementos que a gente precisa entender. Puxa, onde eu preciso seguir disciplina e processos, mas entre esses passos de disciplina e processo, onde eu posso ser criativo, onde eu posso inovar, onde eu posso trazer que a gente fala o momento uau, né? Puxa, aqui eu posso trazer uma ideia nova, eu posso quebrar alguns padrões e outros não, outros precisam ser respeitados. Isso vale para qualquer área, né? Que antes de quebrar padrão, você precisa conhecer o padrão e saber fazer o padrão, né? Exatamente. Agora, quando eu falo assim, padrões, aqui a gente fala assim, a gente precisa também estar preparado a quebrar velhas convicções. Eu sempre fiz rádio assim, eu sempre fiz a comunicação desse jeito, como eu falo às vezes com professores. Eu sempre dei aula desse jeito há 40 anos. Então, repensa a sua aula. Então, me desculpe. Então, você tem que... Porque esses alunos de hoje não pensam igual aos alunos de 40 anos atrás. Sim. Ou de 20 anos atrás. Então, esse é aonde eu preciso quebrar velhas convicções que muitas vezes são amarras, que eu quero manter porque está me dando conforto. Eu mantenho o meu conforto, o meu comodismo de fazer do mesmo jeito que eu sempre fiz. E aí, isso é um entrave para a criatividade. E onde eu preciso realmente seguir alguns elementos que, me dão esse lado correto da minha profissão, o lado que eu preciso seguir em relação a outras pessoas, se eu estou impactando outras pessoas e a comunidade. São vários elementos. Mas é preciso também entender que o inovador, ele precisa quebrar algumas convicções, precisa rever conceitos, precisa adaptar rapidamente. Certo. Então, assim, para a gente iniciar um processo de criatividade, né? Um processo criativo, a gente tem que entender onde que é a amarra, né? Onde estão essas amarras. Quais as dicas que você dá para quem está tentando se libertar dessas amarras já? O importante, assim, você primeiro, eu sempre falo que fazer uma regressão de como você fazia quando era criança. A gente, é algo muito palpável isso, porque a gente, obviamente, tem várias metodologias de inovação muito legais, né? O design thinking, várias que possam ser aplicadas em qualquer área. E você só baixar no Google lá, você vai ver várias metodologias de inovação muito legais. Mas para a gente partir para o simples do ser humano, como você fazia quando era criança, quando brincava? Como é que a criança brinca, né? A criança explora,
ela imagina coisas, ela conecta uma coisa na outra que às vezes não tem nem conexão direito, ela pega uma caixa de papelão, cria uma casa, cria um disco voador que ela vai para outro planeta. Então, esse é um processo muito livre de imaginação humana. Então, a gente fala, puxa, por que eu era tão livre na minha imaginação e criava coisas muito legais, inventava histórias, e agora eu só faço mais do mesmo. Eu tenho medo de imaginar coisas diferentes, eu tenho medo de propor uma ideia ao meu chefe, eu tenho medo de questionar algum formato de comunicação que possa ser diferente. E aí é um ponto importante. Puxa, vamos testar entre várias pessoas. Eu falo que inovação acontece mais coletivamente do que individualmente, né? Então, num grupo de trabalho, quando você está, né, com seus colaboradores, parceiros, seu chefe, enfim, propor diversos momentos de imaginação livre, de quebras de convicções, de quebras de alguns padrões. Porque aí as pessoas, quando elas têm vamos ter um momento de imaginação, as pessoas se libertam. Então tá bom, nesses 20 minutos, meia hora, a gente vai voltar um pouco como a gente fazia, imaginar e ser curioso, e trazer ideias novas que eu nunca falo, para esse momento. E aí, geralmente, as organizações, o ambiente de trabalho, entende que aquele momento é um momento de confiança criativa. Então as pessoas podem jogar as ideias. Depois disso, a gente, vamos ver o que dá certo, o que não dá certo, se tem dinheiro, não tem dinheiro, mas não julgar na hora errada, né, as ideias. Eu falo que um dos grandes problemas da inovação, da criatividade, é alguém chegar com uma ideia muito, talvez, fora do padrão, ou uma ideia que questione alguma coisa e as pessoas já, não, isso aí não dá certo, isso aí nunca foi feito, isso aí não tem dinheiro. E aí as pessoas não falam mais, né? Acabam não tendo essa confiança de dar ideia. Pô, toda vez que eu chego, alguém me corta. Então, eu falo que um segredo, assim, no ambiente profissional, as pessoas entrarem quase num combinado, assim, vamos em alguns momentos em reunião a gente ter pequenos momentos de imaginação, de curiosidade, para depois a gente entrar no processo mais padrão do que a gente precisa fazer e, finalmente, resgatar velhos hábitos, assim, de novo, naquele período em que a gente, certamente todas as crianças foram e são criativas, todos nós já fomos crianças, a gente resgatar esses momentos de fazer mais perguntas e não se contentar com respostas que já conhecemos, né? De olhar muito ao redor nosso e não ficar só na nossa área de atuação, né? De repente, não profissional de rádio, puxa, vou fazer um curso de teatro, de ator cômico, aprender alguma coisa sobre isso. Eu não vou ser ator, mas isso vai me agregar tanta coisa nova. Ou uma área completamente fora, vou fazer paisagismo, vou fazer jardinagem. São elementos que nos dão aprendizagem. E muitas vezes a criatividade vem quando a gente mergulha em outras áreas, né? E isso não significa que eu vou deixar a minha área, vou continuar investindo na minha área de atuação, na minha profissão que eu amo, mas eu vou buscar outros repertórios. Como a criança faz, ela busca outros mundos, né? Ela quer juntar as coisas. Então, é isso, é permissão de você se colocar nesse ambiente de imaginar, né? De não só pensar, porque o pensar é o analítico, né? É o linear, e o imaginar pode ir para vários lugares do mundo, do planeta, fora dele, inclusive, e você usar hábitos, resgatar hábitos. Quando a gente fala em hábito, é isso. Puxa, toda vez vou perguntar mais sobre, né, o que as pessoas acham, que outras ideias a gente pode ter. Além disso, o que mais pode fazer? São elementos que a criatividade precisa, né? Perguntação, eu falo curiosidade, pensar com a cabeça do outro. Puxa, o que meu ouvinte, de repente, está tão atento, tão querendo tanto ouvir? O que está tão, sabe, latente no mundo de tendências que eu preciso trazer para a minha comunicação? Que outra forma de comunicação pode me ajudar na minha área? Então, é sair desse mundo que a gente está, eu falo sair da toca, né? A nossa toca nos dá o conforto, a gente precisa de vez em quando dar uma saída para ver o que está acontecendo. Então é resgatar esses hábitos muito simples, sabe? Criatividade muitas vezes é muito mais simples do que a gente imagina. A gente fica muito nesse lado de criatividade, de ideias geniais, e não é só isso, pode ser o simples, né? Certo. E você até nessa conversa você já adiantou o que eu ia te perguntar, né? Como que as empresas, as corporações, ou então, né, um chefe de equipe ali consegue estimular a criatividade numa equipe, né? Você já deu algumas dicas. Tem mais outras que você queria dar para quem está, né, capitaneando esse trabalho? Eu acho que é importante o trabalho até das lideranças, dos gestores de equipes, criar esse ambiente de confiança criativa demanda muita autonomia para as pessoas. E quando eu falo autonomia, não é liberdade, faz o que você quiser. Não, como eu falei, tem regras todas. Eu falo que as brincadeiras infantis têm regras.
As crianças brincam e sempre tem uma Verdade, regra. elas sabem o que pode e o que não pode numa Exato. brincadeira. Se Não é vale, assim se esse uma ponto valeu, loucura esse ponto total. não valeu. É verdade. Você vai dizer, não, aí não vale, porque tem o pique, porque tem Uhum. não sei o quê. Mas dentro. Só que por que existe a brincadeira, o elemento de criatividade? Porque as pessoas têm liberdade para dar uma ideia, criar alguma coisa, contar uma história. E quando eu falo criar um ambiente de confiança criativa numa organização, é você permitir que as pessoas tenham certas autonomias para gerar ideias, para questionar, inclusive, para trazer um feedback crítico, para trazer elementos novos, para sugerir, puxa, vamos fazer algo junto, que vai, sei lá, vamos fazer um curso em conjunto que nos dê elementos diferentes do que a gente está acostumado. Puxa, será que a gente não pode olhar um outro formato, testar, nem que seja um teste em off, que a gente vai testar pequenas situações, vamos conversar com o público, porque nesse momento que a gente começa a dar autonomia para as pessoas, e eu falo autonomia, quando a gente dá autonomia, a gente dá responsabilidade, todo mundo tem uma responsabilidade, não é liberdade total, é autonomia, as pessoas começam a ganhar confiança. Puxa, ele me deu autonomia para gerar uma ideia, me traga uma ideia nova semana que vem, vamos discutir sobre isso. Puxa, isso aí. Então a pessoa ganha um poder, ela ganha um poder de trazer. Então, e quantas ideias estão ali dentro das cabeças das pessoas, prontas para sair, e por falta dessa comunicação clara, gente, vamos gerar ideias, vamos trazer ideias novas, vamos criar um dia em que a gente toda manhã aqui se reúne para gerar ideias. Você começa a criar hábitos e pequenos processos, assim. Dar autonomia. As pessoas, quando percebem que a autonomia existe uma confiança de grupo, e quando o grupo tem confiança um no outro, em que o julgamento vai ser feito na hora certa, em que você não vai ser ridicularizado porque você trouxe uma ideia, as pessoas começam a ter coragem de inovar. E aí a criatividade coletiva vai embora. E aí é preciso reconhecer, né? Esse talento de criar, de que tem nessa equipe, Exatamente, né? porque aí o reconhecimento, a pessoa reclama. De novo, é a mesma forma você está. Um professor de uma escola reconhece o talento e a coragem de uma criança, de um adolescente, de um jovem arriscar algo novo. Puxa, gostei do que você fez, faça algo, avança nessa ideia e me traga. Puxa, ela ganha um reconhecimento tão importante do talento dela e que ela vai a fundo nisso, ela vai trazer mais elementos. Então, se as pessoas se sentem desvalorizadas ou, puxa, eu não tenho liberdade para trocar ideia, ou vou ser questionado, ou vou ser julgado toda vez que eu questionar alguma coisa, eu não vou trazer, eu vou manter o padrão. Então as pessoas vão se arriscar menos e vão inovar menos, porque eu vou manter o padrão. Se o padrão é o que todo mundo quer, eu vou manter o padrão básico, eu não vou arriscar. E inovação precisa de um certo risco, dentro, obviamente, dos padrões e regras, mas precisa de coragem, de risco e de processo, né? E assim, quais as dicas que você dá para que essas ideias criativas, né, que se reconhecem, beleza, as pessoas conseguiram criar um ambiente, né, tiveram boas ideias, mas aí precisa sair da cabeça, né, passar por por um planejamento e até chegar numa atividade prática, né, daquilo que está acontecendo. Como você falou, criar um processo, né, para que isso venha à tona. Quais as dicas que você dá para essas equipes? O que eu falo é o seguinte, o processo de inovação, eu falo que tem 3 momentos muito claros, assim. O primeiro momento é o momento da imaginação livre e solta, onde a gente vai se reunir, seres humanos criativos e imaginativos vão se reunir e vão trocar ideias, livremente. Tá uma delícia, essa parte tá uma delícia, né? É maravilha isso, vão trocar ideias. E aí vale tudo, a gente tem trabalhos com empresas que falam, não, esse momento vale tudo mesmo. Uhum. Qualquer ideia, inclusive aquelas ideias quase inalcançáveis, ok, deixa elas, e anotamos todas elas. Todas as ideias são anotadas, tudo vale, o chamado brainstorm, enfim, tempestade de ideias e tal. Vamos colocar essas ideias muito visionárias, ideias mais arroz com feijão, ideias ousadas, ok, vamos abraçar todas elas, ok, anotamos tudo isso aqui. E aí chega um momento em que esse mesmo grupo precisa olhar essas ideias todas, revisar todas elas uma a uma e ver quais ideias se conectam. Puxa, de repente uma ideia muito visionária se conectou a uma ideia muito simples aqui, ela deixou de ser quase inalcançável, ela pode ser, porque essa simples aqui me deu uma sustentação para essa mais louca, digamos assim. Essa aqui que a Juliana passou é igual a essa que o João passou. Pô, é uma coisa só. E aí você começa um trabalho, que eu falo que é o segundo passo da inovação, que é a criatividade, que é o momento de construção, onde uma ideia se conecta a outra. Porque eu sempre digo, como as pessoas têm muitas ideias ao mesmo tempo, é importante ver que em algum momento elas vão se conectar. Então a minha ideia pode dar suporte à sua, ou a minha ideia pode dar sustentação à do outro. Então é a conexão das ideias. Então, puxa, aquela ideia imaginativa, ela não era tão impossível assim. O que eles 3 me passaram aqui pode conectar, ela pode virar
4 ideias soltas viram uma ideia única. Então você começa a filtrar, que é o momento da conexão. Falo que a conexão de imaginações ali viram, opa, eu estou começando a construir ideias válidas, que aí eu começo a ver, puxa, como é que eu juntaria uma na outra? Pode virar um produto, pode virar uma forma de comunicar, ok. E aí vem a parte mais trabalhosa, que é o quê? Que é você criar um processo, que é o terceiro momento, que é a inovação acontecendo. O que é isso? Puxa, ok, das 50 ideias que tivemos no início, naquela imaginação livre e solta, chegamos a 15 na criatividade, unindo uma a outra, criando aquelas, né, a construção de ideias. Puxa, vamos chegar então às 5 principais ideias de todo esse processo. Chegamos às 5. Só que para chegar nessas 5, eu vou dizer, ok, dessas 5 eu cheguei porque eu analisei quais eram possíveis em relação à questão financeira, que recursos eu teria para fazer aquelas ideias acontecer, que parceiros eu possa ter para me ajudarem a fazer essa ideia, potenciais patrocinadores, parceiros e gente que querem participar disso. Cheguei nessas 5. Só que para eu testar essas 5, para elas se tornem inovação, elas precisam ser validadas. Por quem? Pelo nosso público, pelo nosso mercado. Aí eu preciso testar, puxa, essa aqui eu vou testar então com um grupo de pessoas que nos ouvem o tempo todo, que nos assistem o tempo todo. Vamos testar pequenos, eu falo para os protótipos, né? Pequenos testes e representações das ideias. E aí sim isso começa a virar, puxa, o que eu tenho que tirar? O que eu tenho que ajustar da ideia? Que dinheiro eu tenho que colocar nisso aqui? Eu não tenho dinheiro. Ok, que outros recursos eu preciso conseguir para fazer isso acontecer? Então, aí é o, digamos, o polimento da ideia. Por que eu falo isso? Parece que é simples, são 3 passos, né? Só que muitas empresas pecam porque elas vão direto para inovação, vamos inovar. E ninguém sabe como fazer, porque as pessoas não têm os primeiros 2 passos, que é imaginar possibilidades, ir para outros lugares, ampliar repertório, para depois eu fechar, conectar uma coisa na outra, e depois eu tenho inovação. Aí eu vou testar, vou pôr processo e vou colocar isso, ok, prazos, deadlines. Ok, Juliano, você é responsável pela ideia A. Você vai atrás, vai ver o que está acontecendo no mundo, que referências tem, vão ver custo, entende? Aí você consegue ter um processo acontecendo. Então, primeira coisa é imaginação humana, criatividade, construindo as ideias e juntando as ideias das pessoas, eu tenho coletividade, e depois o processo acontece. E aí tem vários métodos bem legais para todo mundo baixar para ver como que eu faço, mas sem as 2 iniciais, esqueça. Dificilmente acontece inovação. Certo. E já para a gente poder encerrar, queria que você desse assim, um exemplo prático que você acompanhou, que falou, nossa, foi uma coisa simples, mas que deu muito certo, deu um resultado bacana para aquele lugar. Pode ser de qualquer área de atuação que você tenha auxiliado aí, que vale como um exemplo bom aí para a gente. Legal. Tem um trabalho que a gente fez há um tempo atrás, alguns anos, a gente assessorou o Comitê Olímpico Brasileiro num projeto chamado Transforma, que é um projeto de educação pós a Olimpíada do Rio de Janeiro. E é um projeto belíssimo que fala sobre os valores olímpicos e os esportes na escola, a importância do esporte e dos valores olímpicos, que é excelência, amizade, respeito e tudo que o esporte traz de benefício para as pessoas, né? E principalmente para as crianças e jovens. É um projeto lindíssimo e tal. E na época, o projeto foi implantado, enfim, eles nos contrataram porque o projeto não gerava essa adesão das pessoas, dos profissionais de educação, um projeto para escolas públicas, e não estava gerando tanta adesão, tanta conexão com as pessoas. E a gente foi investigar o projeto, porque é um projeto lindo, com vídeos de esportistas, de atletas olímpicos, com muita coisa sobre o poder do esporte, sobre conteúdos riquíssimos, e por que não estava gerando essa comunicação, esse laço com professores e as escolas e os alunos. Aí a gente investigando, a gente viu, puxa, será que a gente não pode pensar de um outro jeito, né? Será que a gente não pode pensar com a cabeça dos alunos? O que os alunos precisam nessas escolas brasileiras públicas, né? Eles precisam se sentir, primeiro, os alunos voltam e meia reclamam da escola, que a escola é ruim, que a escola é chata, tem esse velho discurso que a escola é a mesma coisa. Será que a gente não pode trazer alguns elementos que da cabeça deles, como que a escola podia ser mais interessante? De que maneira a gente podia fazer uma escola melhor, uma escola dos sonhos e tal? A gente começou a ouvir vários alunos, começou a fazer um trabalho de escuta, porque o projeto que veio da cabeça de adultos ali, que colocaram naquela escola. E os alunos, o que eles sonham? E aí eles falam, puxa, a gente quer jogar esses jogos, a gente quer fazer torneio, a gente gostaria de fazer algo, experimentar um rugby, experimentar badminton, que são esportes olímpicos. Nunca a gente viu isso. A gente começou a ouvir isso e começamos a desafiar os professores. Gente, vamos ouvir tudo que eles têm a dizer, que eles sonham e que eles gostariam de fazer algo, experimentação, de prática, e vamos tentar trazer isso para eles. Enfim, aí foi todo feito um trabalho de escuta e tal, de troca, de pensar com a cabeça do outro, porque aquilo não era para os professores, era para os alunos, então é diferente
essa visão, né, inverter o olhar, e eles trouxeram várias ideias, e aí abraçaram tantas ideias dos professores que aquele projeto começou a pegar como água, porque a gente começou a juntar esporte com habilidades socioemocionais, com como que o esporte traz a questão de saber lidar com derrota, de lidar com questões muito... E aí conectou muito ao que eles precisavam naquele momento. Como lidar com violência em bairros muito violentos, como que o esporte pode trazer uma perspectiva de futuro. E aí o trabalho pegou de uma maneira muito incrível, assim, grandes atletas começaram a se envolver, enfim, e foi até um case internacional, como o Comitê Olímpico Internacional veio filmar o que estava acontecendo, porque a gente simplesmente inverteu. Fala, para quem que eu estou oferecendo esse trabalho? Não é para mim, é para eles. Eu preciso entender o que vem daquelas cabeças. E aí a gente faz um trabalho de adaptação. Então esse é um case muito legal, que eu falo como a comunicação precisa ser, a gente precisa entender muito bem para quem que a gente está se comunicando. E para quem é essa comunicação? Eu preciso adaptar isso. Não é para mim, eu preciso vender esse serviço, essa ideia para os outros, não é para mim. Então eu saio daquele meu palco achando que eu sei tudo. Não sei. Eu preciso entender o que vem de lá. Então isso é um case muito bonito, que gerou muito impacto com muita gente. E é bacana que é muito fácil a gente pensar na adaptação disso para um meio como o rádio e a TV. Porque Exatamente. A gente está o tempo todo tendo que se comunicar com um público que a gente não conhece. Então, nada melhor do que você estar cada vez mais inserido nessa comunidade, entender como pensa, o que precisa, né? Exatamente. Para poder se reinventar, e eu falo assim, né? saia da sua toca, vai ver o que está acontecendo na vida real das pessoas e como as pessoas precisam, o que elas têm vontade de ouvir, de aprender, de entender, porque a gente às vezes fica muito todos nós temos uma certa soberba do que eu já sei, tenho experiência, e a gente precisa sair e ouvir, estabelecer um pouco de escutatória, não só falatória. Sim, não é à toa que um bom comunicador é aquele que sabe se conectar muito bem com o público, né? Exato, sabe do que exatamente. ele gosta de ouvir, o que ele... E traduz aquilo, né? Ou então até a gente já fez programas aqui no Herpcast mesmo, falando de programação musical. E o programador falando, gente, fui trabalhar numa rádio jovem, eu tinha lá meus 40 e tantos anos, mas eu fui numa balada jovem. Não adianta eu querer dizer que eu sei o que eu tô fazendo, se eu não sei como é que eles estão consumindo música hoje, né? E do jeito que eles estão consumindo, que é diferente. Então, é isso, né? Se colocar nesse papel de desconforto sempre, né? Exatamente. Jean, quer deixar algumas últimas dicas aí, onde que o pessoal pode procurar saber mais sobre criatividade, como se desenvolver, onde que o pessoal pode buscar mais informação? Claro. Bom, no site e nas redes sociais da Escola de Criatividade tem bastante coisa sobre criatividade e inovação em diversas áreas, inclusive na área de comunicação. Tem muita coisa, eu escrevo muito sobre criatividade na educação, criatividade para o desenvolvimento profissional. A gente tem ali também um livro e um curso que a gente criou online, que está disponível, é só acessar escoladecreatividade.com.br ou nas redes sociais da escola. E o curso está em habitoscriativos.com.br, que é um curso online, todo gravado, todo feito com os 10 hábitos criativos mais importantes para que a inovação realmente aconteça. Sem esses hábitos, muito dificilmente a inovação vai acontecer. E são hábitos simples que o ser humano tem dentro de si, só que ele precisa descobrir como fazer. Aí eu mostro técnicas, práticas e cases também de como fazer. Então, habitoscriativos.com.br tem lá várias informações, tá bom? Tá ótimo, Jean. Muito obrigada. Sempre muito bem-vindo aqui no Herpcast. Obrigado, Juliana. Foi um prazer. Adorei. Rádio é tudo. Com Daniel Stark. E chegou a hora da gente ficar bem informado sobre as notícias do meio rádio com o jornalista especializado no tema, Daniel Stark. Seja muito bem-vindo. Olá, Juliana. Olá, ouvintes. Obrigado. Vamos lá falar de rádio. Daniel, vamos começar falando de festa já, né? Nesse episódio aí. Começaram, então, as comemorações dos 100 anos do rádio pelo Brasil, com festas grandes. Conta aí pra gente. É verdade. Em São Paulo aconteceu, né, a festa mais 100 anos do rádio. O que acontece? Por que mais 100 anos, né? Porque é legal a gente comemorar, é óbvio, toda essa trajetória nossa que trouxe o meio até onde ele está hoje, né, com essa relevância, com essa adaptação às novas tecnologias, mas também pensar o rádio no presente e no futuro. E esse foi o foco da festa. Então, projetar, né, para o mercado publicitário, foi um evento de início das comemorações de 100 anos do rádio no Brasil em São Paulo, início em São Paulo, né, da programação, e foi voltada ao mercado publicitário do Dia do Mídia também, né? Então teve, assim, os principais mídias, profissionais da área de marketing presentes no local, numa festa que foi organizada por 25 rádios, assim. Ali, se você pegar a lista, você tem todos os concorrentes que você imaginar. Então eles se uniram, organizaram com shows nacionais, teve Seu Jorge, Rogério Flauzino do Jota Quest, teve uma série de Victor Clay
e Turma do Pagode, então mostrou também a amplitude, né, artística do rádio, também nas apresentações, né, durante a festa. E se você pegar nos detalhes, você vai perceber, por exemplo, o logotipo para a festa é um aplicativo, né, lembra um aplicativo de rádio. Então, é toda essa discussão, né, do digital, do que é o rádio hoje. E essa festa aconteceu num momento muito positivo para o rádio. A gente, aqui no Airpcast mesmo, discutindo o alcance das emissoras, números que estão, assim, 2 milhões de ouvintes por mês em uma rádio só. Então, esse é um embalo, digamos assim. Consumo do rádio em alta, adaptação forte nas mais diversas plataformas, como o ouvinte do Airpcast bem sabe, né? A gente discute sobre isso aqui. E tudo isso foi embalado e entregue numa festa para o mercado publicitário entender de vez o poder que o rádio tem, o consumo em alta, o hábito da população e para onde ele está indo, né? Toda essa integração natural do rádio com a tecnologia esteve presente, foi mostrada durante o evento e está bem claro para todos que estudam e acompanham e trabalham no rádio, né? Que o processo é esse, o rádio se adapta, ele mostra novidades, temos uma série de situações para consumo e também oportunidades para os mídias, né, para o mercado publicitário, e é assim no Brasil e é assim lá fora, como a gente também discute aqui no Airpcast. Então foi bem legal e chama atenção assim, aí para o rádio mesmo, para nós aqui do meio, sabemos do consumo, sabemos tudo em alta, mas a importância de se unir forças. Eu acho que a questão é essa. Passa pelas associações também, nesse caso a ESP estava junto, o Guia de Mídia de São Paulo também, o Grupo de Mídia de São Paulo, mais 25 rádios concorrentes que se matam diariamente no bom sentido, digamos assim, concorrem, né, pelo ouvinte, pelo conteúdo, enfim, eles se uniram e mostraram assim a força do meio quando ele age em bloco. É algo impressionante, assim, é de arrepiar, digamos assim. É bem legal. Verdade, Daniel. Mas agora a gente tem uma notícia um pouquinho mais difícil de engolir aí, falando sobre previsão de redução de investimentos publicitários esse ano ainda nos Estados Unidos, mas o rádio aí com números positivos. O que você tem para contar para gente? Sim, teve redução. As previsões feitas no final do ano passado imaginavam um volume de investimento superior ao que eles estão vendo agora, porque o primeiro trimestre de 2022 foi bem aquém, bem lento do que eles imaginavam lá nos Estados Unidos. Aí você pergunta, tá, mas Estados Unidos, o que tem a ver com a gente aqui também? Eles passam um processo também de inflação. Então, assim, você tem alguma dificuldade também na cadeia de produção que acaba afetando o varejo, que acaba diminuindo ou retendo esse investimento de mídia. A boa notícia dentro desse cenário, que ainda está um pouco incerta, é que ainda a previsão é de crescimento para 2022, para a maioria das plataformas e dos meios também, e o rádio está nesse boa. Então, o crescimento maior do rádio vai ser no digital, a gente tem que deixar isso bem claro, até porque também parte de uma base um pouco menor. Então, ele cresce mais, e percentualmente falando, ele sempre vai crescer mais, né? Pelo menos nesse momento. Mas o rádio de antena, que a gente chama, que é a nossa forma, né, tradicional de venda e também distribuição de conteúdo, também vai apresentar crescimento nos Estados Unidos em 2022. Então, isso é muito positivo, porque a maioria dos grupos, grandes grupos de rádio nos Estados Unidos, já empataram o jogo, digamos assim, em termos de investimento publicitário, né, em faturamento em relação a 2019, ou seja, pré-pandemia, ou superaram esses valores. Então, isso é importante se destacar, que está em alta, mas é necessário rever algumas situações, porque sim, nós temos um desafio grande aí na maioria dos grandes mercados do mundo, né? Não só aqui no Brasil, assim, cada um com as suas diferenças, né? Mas a inflação está pegando para a maioria dos mercados e isso acaba impactando o investimento publicitário, natural. E, Daniel, dispositivos online estão avançando no consumo de rádio na França. Conta pra gente. É impressionante. O mercado francês ele já estava comemorando a recuperação também na parte de faturamento em relação ao período pré-pandemia, comparando com agora. Então, assim, eles recuperaram o investimento, os anunciantes de rádio estavam voltando, a gente já comentou aqui no Airpcast sobre isso, e agora vieram os números, né, de consumo do rádio. E é impressionante o crescimento dos dispositivos digitais, que aí envolvem streaming de áudio, via smart speakers, smartphone, que é o principal dispositivo para você ouvir áudio digital de rádio, é o smartphone. E lá, para você ter uma ideia, em um ano foram acrescentados mais de 500 mil novos ouvintes para as plataformas digitais. Então, tem um avanço consistente. Por exemplo, para você ter uma ideia da divisão, né? Era 17,4% no
consumo e foi para 18,6% em apenas um ano. E a gente não está falando aqui de pandemia acelerando, não, já é num período, digamos, mais estabelecido da movimentação. Isso, qual que é a vantagem disso? O rádio via antena, e lá também tem o DAB, que é o rádio digital terrestre, continua com consumo assim absurdo, alto também. Então a gente tem uma possibilidade de trazer mais os ouvintes para outras plataformas que eles também estão consumindo rádio. Tudo que a gente comenta aqui no Airpcast está acontecendo em números e esse cenário da França mostra isso também. Então, assim, e outra notícia interessante dentro desse levantamento francês é que o rádio, ele é disparado, isso não parece mudar tão cedo, se é que vai mudar, provavelmente não, como a principal fonte de consumo de áudio. O que quero dizer assim, tudo que existe de áudio, né, música física, que é o seu CD, que se é que alguém tenha isso ainda, né, o streaming de áudio musical, livros, audiobook, podcasts, essas coisas, na França o rádio corresponde lá por 57% do todo o consumo de áudio pelos franceses, sendo que 53% é pelo rádio terrestre, ou seja, FM ou rádio digital por ondas terrestres. Então, assim, de novo, mais uma notícia, a gente falou um pouco do recuo do investimento publicitário mostrado em pesquisa nos Estados Unidos, mas quando a gente fala em consumo do veículo rádio, é algo que continuamos assim acumulando boas notícias aqui no Airpcast. Tá certo, Daniel. Obrigada. Até a próxima semana. Até a próxima. A Airpcast. E o meu muito obrigada também a você que nos acompanhou em mais um episódio. A cada semana tem um programa novo para você, profissional do rádio e da televisão. A intenção é sempre trazer novidades, dicas e conversas com profissionais para compartilhar conhecimento e experiência. Se tem algum tema que você queira saber mais, manda a sugestão que a gente aprende juntos aqui no Airpcast. Até mais! Você ouviu a Airpcast, uma produção da Airp, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.